E aí, pessoas, tudo certo? Dando continuidade à discussão sobre empregabilidade de pessoas com deficiência, hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco mais da minha trajetória. E aí, é chegada a hora de conversar sobre o sonho da consultoria. Enfim, montei, empreendi, coloquei a consultoria na rua. Movida por questões pessoais, como eu já coloquei lá no primeiro vídeo. Quem não deu ainda aquela conferida, vai lá, dá uma olhadinha. Eu tinha questões pessoais e também eu entendi que eu precisava me munir de questões técnicas, de um repertório técnico para poder dialogar de forma efetiva com as organizações. E aí, juntando os estudos que até então eu já vinha fazendo, já estava claro para mim que o principal motivo que levava as empresas a contratar pessoas com deficiência era, sim, a lei de cotas. Porém, também foi constatado, a partir de diversos estudos, que apesar dessa obrigatoriedade legal ser uma realidade, ela não é efetiva. Por quê? Porque a maioria das empresas no nosso país, elas não são afetadas pela lei de cotas. Cerca de 90% das empresas brasileiras não são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Então, veja, era preciso ter um repertório que convencesse essas empresas, a maioria delas, a contratar este público, e não seria pela via legal. Então, eu fui buscar alternativas de fazer essa consultoria rodar, né, de como eu iria dialogar com essas empresas. E, a partir daí, eu instituí algumas técnicas, alguns métodos de trabalho para poder tornar esse diálogo possível. Então, o trabalho da consultoria se constituiu em fazer palestras, sensibilizar esses colaboradores em como lidar com essas pessoas, discutir acessibilidade, e aí a gente vai precisar compreender que a acessibilidade não se restringe à questão arquitetônica, pensar nos postos de trabalho, nos cargos, nas metodologias de desenvolver essas atividades. Então, uma série de questões que eu entendi que precisariam ser tratadas junto às organizações para que este público fosse absorvido. Entenda, o meu público foco inicial eram sim as empresas. Então, eu fui constituindo essa linha de trabalho a dialogar com elas. E aí, esse período de consultoria, ele veio se confundindo muito com o meu desenvolvimento acadêmico. Então, foi um período onde eu publiquei diversos artigos sobre o tema. Foi um período onde eu participei de congressos acadêmicos discutindo o tema da empregabilidade, onde eu publiquei os meus trabalhos de conclusão de curso, onde eu tive a felicidade, mais uma vez, de contar uma pessoa que acreditou no meu trabalho e me convidou para escrever um livro. Sim, em 2006, eu publiquei um livro sobre empregabilidade de pessoas com deficiência pela editora Quality Mark. E aí, nesse livro, foi mais uma forma que eu entendi que eu poderia influenciar essas organizações na contratação de pessoas com deficiência. Então, no livro, eu abordei todo o arcabouço legal existente, toda a questão de uma empresa inclusiva, toda a parte de desmistificação da deficiência. Então, várias discussões de como colocar na prática a questão da empregabilidade. Ainda como consultora, eu também pude vivenciar duas experiências que eu considero bastante interessantes, que me levaram para um lugar de diálogo com o público do Recursos Humanos, né? Lembrando, naquela época eu já fazia parte da BRH. Foi um período que a BRH estava muito presente na minha vida. E aí eu recebi um convite para voltar lá para a Universidade Cairu, onde eu fiz o meu primeiro curso de especialização, experiência relatada no meu segundo vídeo. De novo, quem ainda não viu, vai lá dar uma conferida. Eu vivi uma experiência lá na área da educação e aí eu recebi um convite para voltar para essa universidade, para este mesmo curso e ministrar a disciplina de gestão para a cultura inclusiva. E aí, assim, foi super interessante, porque eu volto para a universidade na condição de docente e trabalhar a inclusão profissional de pessoas com deficiência para uma turma de RH. Então, foi um momento bem interessante e bem proveitoso, onde sim, eu considero que a possibilidade mesmo de mostrar na prática
o que é possível fazer pela inclusão profissional dessas pessoas. E a outra experiência enquanto docente, e aí também bem significativa e sui generis, por que não dizer assim, foi também na área de docência, voltando para minha tão temada e amada Universidade Federal da Bahia, onde eu fui tutora dentro do curso de gestão e desenvolvimento social, como tutora da residência social. Então, assim, foi uma oportunidade onde eu pude virtualmente interagir com pessoas de todo o Brasil, aí não mais diretamente no tema da empregabilidade, mas já mostrando uma outra faceta, né, desta pessoa que aqui vos fala. Então, assim, foram momentos interessantes, significativos, que mostram a possibilidade da versatilidade da empregabilidade de pessoas com deficiência, né? Eu, enquanto consultora, pessoa cega. E aí, assim, gente, eu trago uma outra discussão, talvez, para a gente ir encaminhando aqui para as nossas reflexões finais, a possibilidade que nós temos, enquanto pessoas cegas, de impactar positivamente no sentido de é uma característica que compõe a nossa pessoa e que, em grande medida, ela também se torna um diferencial. De novo, a gente cai naquele paradoxo, né? Por um lado, as pessoas com deficiência são vistas como coitadinhas, mas por outro, isso também nos dá um diferencial de posicionamento no próprio mercado. Eu também aprendi ao longo da caminhada a identificar essa questão. Um outro momento também que eu vou aqui colocar para vocês, ainda nessa esteira de consultoria, palestras, trabalhos, apresentações, eu tive a oportunidade também, que veio como forma de reconhecimento desse trabalho que eu já vinha desenvolvendo, de ganhar o prêmio do Instituto Etos na categoria regional, é o chamado Prêmio Etos Valor. Prêmio esse que eu ganhei a partir do trabalho que eu desenvolvi lá na AME, Instituição de São Paulo, né, que trabalha, uma das suas áreas de atuação é a empregabilidade de pessoas com deficiência. Então, foi mais um momento onde a inserção de uma pessoa com deficiência, né, no meu caso a visual, marca aí essa área da empregabilidade deste público. E aí, tem algumas questões que a gente pode refletir aqui, né? Então, veja, entender que a empregabilidade não se resume a um único tipo de organização, é entender que existem vários elementos que norteiam esta ação empresarial, é entender que precisa do envolvimento de diversos atores para que esse processo se torne possível. E aí, nesse momento do envolvimento de diversos atores, eu vou combinar com vocês que no próximo vídeo eu vou trazer minhas experiências na condição de gestora, tanto no serviço público quanto numa instituição do terceiro setor, para que a gente possa dialogar agora num outro papel, numa outra posição, como é que essa empregabilidade se constituiu. Então, eu conto com vocês e, se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam, compartilhem e comentem. Valeu!